Olá, meus amigos, Oliveira, no Radar do Oliveira, e hoje estamos aqui com o deputado Márcio Gualberto, que é o presidente da Comissão de Segurança da LERJ. Deputado, muito obrigado aqui pela presença e por prestigiar aqui o nosso podcast. Eu que agradeço, Oliveira, pela oportunidade de estar no teu programa. Para mim é um privilégio. Você está muito preparado para esse momento, para a posição que ocupa agora. E conte comigo para vir outras vezes se for necessário que isso aconteça. Muito obrigado, deputado. Quero agradecer aqui os nossos parceiros, o Grupo Pra, o nosso anfitrião aqui, que é o Hermínio, que é o do Bradcast, e a nossa equipe de marketing também, que é o Imaginativo, tá? Deputado, gostaria já de iniciar a nossa conversa aqui perguntando, hoje, o que é mais difícil? Combater os criminosos como policial civil de carreira que o senhor é, ou como deputado federal, ou deputado estadual, presidente da Comissão de Segurança da LERJ? Bom, o melhor de tudo é que o combate continua, né? Na polícia você está diretamente envolvido com os criminosos de maneira talvez mais perigosa, porque você participa de algumas operações que tem confronto com esses criminosos, confronto direto, confronto armado direto com esses criminosos, com esses agentes não estatais armados. Então ali você corre muitos riscos, ali a munição ela é verdadeira. Se pegarem você, são armamentos de guerra, essa munição vai fazer muito provavelmente um estrago, a não ser que um verdadeiro milagre aconteça. Mas na política você também continua combatendo esses criminosos, não diretamente no confronto, porque você não participa de operações, por óbvio, mas você também trava um combate fundamental para a sociedade, porque infelizmente existem pessoas poderosas que são envolvidas ou com traficantes ou com milicianos, e você está ali também exercendo esse combate, defendendo as forças policiais de ataques covardes que os policiais sofrem diariamente, ou seja, por uma pequena parcela da mídia, ou por influenciadores de esquerda, ou por acadêmicos também de esquerda, enfim. Então você, na posição de deputado estadual, você tem um alcance também considerável e você usa a tua voz e os meios lícitos, legais que estão à tua disposição para fazer a defesa desses profissionais, mas também para defender a sociedade de qualquer tipo de criminoso, principalmente daqueles que a aterrorizam diariamente, que são traficantes, milicianos, mas também um tipo de criminoso que às vezes passa despercebido, mas que causa um impacto considerável, um impacto negativo considerável à sociedade, que são os corruptos. Verdade. O deputado ele tem uma bandeira muito forte, né? Que é a Igreja Católica, a família. Eu gostaria de saber se dentro da LERJ hoje ter uma bandeira forte como essa impacta dentro do trabalho do senhor ou não? Impacta, com certeza. Odiado por uns, amados por outros, né? Verdade. Você não consegue agradar a todo mundo, mas o que é certo, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é correto, precisa ser defendido, independentemente de pessoas não gostarem, da cultura mudar. O que é certo precisa permanecer, precisa ser defendido. E, sem dúvida alguma, a célula máter da sociedade, que é a família, precisa ser defendida, que são os valores e princípios inegociáveis, precisam ser defendidos. E o que eu faço é tentar dar continuidade dentro do parlamento àquilo que eu acredito, que são esses valores que eu aprendi com o cristianismo, no evangelho, no catecismo, enfim. Então, eu me esforço, não sou perfeito, não sou um homem santo, mas busco aquilo que é correto, atingir esses objetivos todos os dias. Todos os dias eu luto para ser alguém melhor. E, dentro do contexto político, eu busco levar esses princípios inegociáveis para dentro daquela realidade. Muito bom. Eu vejo que o deputado ele é
um deputado muito atuante dentro da área de segurança, por ser policial civil, hoje está comandando aqui a presidência da Comissão de Segurança da LERJ, e a gente acompanha o trabalho do senhor e a gente consegue identificar o número de ofícios que são encaminhados ao seu gabinete. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco esse trabalho que tem nos conselhos de segurança, se esses trabalhos que chegam até o seu gabinete, aonde ele reflete dentro da sociedade. Os conselhos comunitários de segurança, eles são fundamentais para a sociedade hoje em dia. Eles não somente desenvolvem um belíssimo trabalho no campo, na área de segurança pública, mas também em outros contextos. Ali nos conselhos comunitários de segurança pública, não somente a segurança dos bairros são debatidas, né? Mas também os problemas na área de saúde, os problemas na área de educação, não tem jeito. As pessoas levam esses problemas também. E ali tudo é debatido com as autoridades que se fazem presentes nessas reuniões. E como eu frequento as reuniões dos conselhos comunitários de segurança há muitos anos, já como policial civil, eu já frequentava essas reuniões. Quando fui eleito em 2018, como ingressei na política em 2019, eu dei continuidade àquilo que eu já fazia. Então, essas reuniões dos conselhos comunitários são muito importantes. Muitas iniciativas minhas, hoje, muitas entregas que eu, graças a Deus, consegui, essas ideias surgiram nas reuniões dos conselhos comunitários de segurança. Eu até comentar isso com o senhor. Tem uns projetos bem interessantes sobre o Segurança Presente, sobre a FAITEC. Gostaria que o senhor falasse um pouco desses projetos que o senhor fez. Então, Segurança Presente de Bangu, iniciativa minha que surgiu dentro de uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança. Isso está documentado e pode ser provado. Aliás, eu já publiquei isso por diversas vezes, porque, infelizmente, Oliveira, nem todos os políticos têm ética, infelizmente. E aí surgiu aqui e ali um zoom de que determinado político era o responsável por esse Segurança Presente de Bangu. Bem, ele pode ter participado disso. Seria leviano da minha parte dizer, não, somente eu sou responsável por isso. Não, mas eu digo seguramente que o primeiro pedido, muito provavelmente, tenha sido feito por mim. Partiu do gabinete. Partiu do gabinete a partir de uma reunião de Conselho Comunitário de Segurança. Naquele momento da reunião do Conselho Comunitário de Segurança da área do 14º Batalhão da Polícia Militar. Bangu, né? Com o Salles. O Salles era o presidente naquele momento do Conselho Comunitário de Segurança. Sim. Eles me trouxeram a demanda, nós lutamos juntos e conseguimos, então, que o governo do estado implementasse o Segurança Presente de Bangu. Segurança Presente de Campo Grande. A mesmíssima coisa, você participou ativamente disso. Sim. Juntamente com o SAMI, juntamente com a Associação Empresarial de Campo Grande, juntamente com o doutor Emílio e tantos outros que colaboraram diretamente para que o Segurança Presente de Campo Grande fosse uma realidade hoje. E é um sucesso, né? E é um sucesso. E o Conselho Comunitário de Segurança do 40º Batalhão participou também desse processo e foi muito importante a união de todas essas pessoas. Então, nós temos já 2 seguranças presentes que surgem de ideias levadas para o Conselho Comunitário de Segurança, mas não para por aí. Você nos trouxe também uma demanda para que houvesse um posto do Detran dentro do Parque Shopping. Lá está o Detran funcionando muito bem, graças a Deus. Isso. Dando dignidade, né? Dando dignidade, atendendo as pessoas com a máxima dignidade dentro do Parque Shopping. Equipamento muito bom. Um equipamento muito bom. Bom, um grupo chamado SOS Realengo que tinha e que tem à frente o Arnaud, e me trouxe uma demanda onde eles diziam que o prédio onde funcionou a 33ª Delegacia de Polícia estava abandonado há mais de 18 anos. Realmente, né? Aquilo estava abandonado. Virou dormitório de dependentes químicos, muitos dependentes químicos, que viviam em meio ao lixo, em meio a ratazanas, a insetos, a fezes, a urina, enfim. Eles me trouxeram essa demanda, esse grupo SOS Realengo, mas também muitos cidadãos, individualmente,
conversaram comigo e pediram que ali fosse construído algo público que pudesse servir para os jovens, para os adultos ociosos. E assim nós pensamos, imaginamos, levamos essa realidade para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, o deputado estadual Anderson Moraes, que ajudou muito. Naquela época, a presidente da FATEC era a Carol. Carol nos ajudou bastante. Hoje, o presidente da FATEC é o Alexandre Vale, e o Alexandre Vale continuou nos ajudando. A obra dessa FATEC já está na conclusão, praticamente, nos momentos finais. Eu acredito que talvez em abril, mais tardar em maio, nós estejamos entregando para a população de Realengo, Padre Miguel, Bangu, uma FATEC novinha para que os jovens, para que os adultos possam usufruir desse equipamento público do Estado. Então, veja, foi novamente uma iniciativa popular que nós estávamos muito atentos e conseguimos transformar essa ideia em algo muito produtivo. Mas não para por aí. Essas mesmas pessoas nos trouxeram a demanda de que um colégio muito tradicional em Realengo, Colégio Souza Lima, também estava abandonado. O que nós fizemos? Conversamos com a secretária estadual de Educação e pedimos que ali, porque também muitos moradores pediram, veja, eu sou apenas uma ponte. Sim. Eu faço a intermediação entre a demanda do povo com quem pode resolvê-la. É o que se espera de um político, né? É o que se espera de um político. Então eu pedi à secretária, perguntei se havia viabilidade técnica para a construção de um colégio cívico-militar em Realengo, onde funcionou durante muitos anos o Colégio Souza Lima. E esse colégio cívico-militar está sendo construído. Mas ele vai ser do Estado? É do Estado. Vai ser igual aqui no colégio do Cachamorra? Ou não? Não, na verdade, o que nós temos aqui na Cachamorra é o colégio militar. Colégio militar. Da Polícia Militar. Isso. Lá não, lá será um colégio cívico-militar. O que já tem em outros estados tem algum... Exatamente. E que deu muito certo. Muito certo. Muito certo. Só não gosta do colégio cívico-militar quem prefere a balbúrdia, É verdade. a zona dentro de uma escola, mas quem quer que seu filho aprenda, e eu não estou falando que no colégio regular as crianças não aprendam, não tenha ordem, não tenha disciplina, não estou dizendo isso. Mas o colégio cívico-militar é inegável que tem essa pegada, que tem esses objetivos de formar os alunos para as virtudes. Não somente que os alunos conheçam matemática, português, física, química, biologia, história, mas que eles também possam ser indivíduos virtuosos. E isso é muito importante. Um pouco de hierarquia e disciplina, né? Exato. Hierarquia, disciplina, respeito, pontualidade. Exatamente. Ordem. O que falta hoje nas escolas comuns. Exatamente. Em muitas escolas. Isso é muito bom. Então, temos o Colégio Cívico-Militar, mas não paramos aí. Ao lado da quadra nova da Mocidade Independente de Padre Miguel, conseguimos também, a partir de demanda popular, que seja construída uma FATEC de referência. Então, beirando a Avenida Brasil, na Brasil ali, nós teremos ali uma super FATEC para atender diversos moradores. Tanto os moradores de Padre Miguel, como também os moradores da Vila Militar, Santíssimo, Campo Grande, Santa Cruz, porque é muito bem localizada. Correto. Então, ao lado da quadra nova da Mocidade Independente de Padre Miguel, na Avenida Brasil, nós teremos ali naquele espaço uma super FATEC. Então, veja quantos equipamentos públicos nós estamos entregando, mas a partir de um clamor popular que nós ouvimos. E, por fim, para não nos alongarmos nessas entregas, ali, e eu moro próximo, né? Porque eu moro em Padre Miguel ali há 42 anos. Sim. Nós temos ali, muito próximo da minha residência, 3 regiões: Catiri,
Jardim Bangu e Cancela Preta. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Hoje, ali está muito complicado, sofrendo com a milícia e com o Comando Vermelho. Exatamente. Mas eram regiões muito tranquilas mesmo. Colado com o Exército. Colado com o campo do Jericinó, que pertence ao Exército, onde o Exército realiza suas manobras de guerra, podemos dizer assim, mas também colada, essas regiões são coladas com o complexo prisional do Jericinó. Sim. Área de segurança pública estadual, área de segurança pública nacional. Estratégicas. Então, não podem ser dominadas nem pelo Comando Vermelho e muito menos por milicianos. Esses grupos faccionados, esses grupos de criminosos, eles não podem continuar aterrorizando os moradores do Catiri, do Jardim Bangu e da Cancela Preta. E por isso eu estou empenhado ali, desde o início, brigando para que seja construída uma companhia da Polícia Militar, já autorizada pelo governador Cláudio Castro e pelo secretário da Polícia Militar, Coronel Menezes, que junto com o secretário Felipe Cury e junto com o secretário de Estado de Segurança Pública, o delegado Vitor, estão fazendo um belíssimo trabalho, uma belíssima gestão da área de segurança pública. Evidentemente que ao falar isso, eu não estou dizendo que eles resolveram todos os problemas da área de segurança pública. Correto. Isso seria maluquice, isso seria irresponsável, inconsequente se eu afirmasse isso. Não, mas é inegável que eles estão muito empenhados para resolver os problemas, as dores da população nessa área. E estão conseguindo muitas prisões. Estão conseguindo, dentro daquilo que é possível, lutar para melhorar a qualidade de vida dos policiais. É muito importante dizer isso. Sim. Os policiais precisam ter a qualidade de vida melhorada. E aí aproveito o ensejo. E mais uma vez, de maneira pública, porque eu já fiz isso anteriormente, eu peço que, caso seja possível, o governo do estado pague a recomposição da área de segurança pública, de outras áreas de servidores, evidentemente, mas nesse momento eu preciso, porque estou falando de segurança, me voltar para os profissionais dessa área. Eles precisam dessa recomposição. Ninguém morre, ninguém é assassinado por ser professor. Verdade. Ninguém é assassinado por ser médico. Ninguém é assassinado por ser um contador do Estado. E essas profissões que eu acabei de citar são fundamentais, ninguém nega isso. Mas os policiais estão no outro nível. Se essas pessoas atrás da farda ou atrás do distintivo for sabido que eles são policiais, eles são imediatamente assassinados. Verdade. Por serem profissionais dessa área. É simples assim, só por ser policial. Só por ser policial. O operador da área de segurança. Então eles são assassinados. Nada mais justo que eles possam ter a recomposição salarial. Esse direito. Então assim, mas retomando, uma vez que eu abri um grande parênteses para fazer uma menção honrosa aos policiais, ao que eles precisam ser valorizados, ninguém nega isso. Sim. Então, uma vez que eu fiz essa menção honrosa, mais uma vez, estou cobrando de maneira saudável que o governo do estado possa ter esse olhar mais carinhoso, mais específico ainda para com os policiais e, de repente, conseguir que eles recebam a recomposição. Eu quero dizer que tudo isso que acontece na área de segurança pública só é possível porque, à frente disso, lá estão o doutor Vitor, o Menezes, o Felipe Cury, enfim, que estão fazendo uma bela gestão. Então, nós pedimos que fosse construída uma companhia, que é um mini batalhão da Polícia Militar, para patrulhar o Catiri, o Jardim Bangu e a Cancela Preta. E obtivemos do governo do estado essa permissão. E obtivemos do secretário da Polícia Militar esta permissão. Então, nós estamos muito próximos de termos o início das obras dessa companhia que vai ficar
por determinação não minha, mas por uma determinação técnica qualificada da Polícia Militar, esta companhia vai ser construída ao final da Roque Barbosa, em frente à Vila Olímpica que tem ali. Estrategicamente, né? Estrategicamente vai ser construída ali. Nós receberemos 120 policiais recém-formados que patrulharão as ruas do Catiri, do Jardim Bangu e da Cancela Preta 24 horas por dia. Será uma ocupação permanente da Polícia Militar. Mas eu não estou satisfeito somente com isso. Mas é uma excelente notícia. Não, mas é uma excelente notícia. Mas, juntamente com esta excelente notícia, eu tenho conversado com regularidade com o delegado titular da Draco, que é o Dr. Jefferson, com o delegado titular da DRE, que é o Dr. Moisés. Ambos estão fazendo um excelente trabalho. Eu já conversava antes com o Dr. Álvaro, que também fez um brilhante trabalho, juntamente com o chefe da delegacia da Draco na época, o Rafael. Eu já vinha conversando com eles. E essas conversas continuam. Por quê? Porque quem deve dominar nos territórios, quem deve dominar nas ruas, nos bairros, nos municípios, não são nem traficantes, nem milicianos, nem qualquer outro tipo de criminoso. Sim. O que deve imperar nesses lugares é a lei e a ordem. É o Estado, são os policiais, são principalmente as pessoas de bem que lá residem. Então, seja no Catiri, seja no Jardim Bangu, seja na Cancela Preta, em Padre Miguel, Bangu, Realengo, Largo do Correia. Eu ia falar exatamente sobre isso, aqui do lado. Aqui do lado onde nós estivemos presentes. Quem deve dominar esses lugares não são bandidos, Oliveira. E essa é a minha luta. É nessa luta que eu acredito. É por isso que eu saio todos os dias de casa. Quem deve vencer são as pessoas de bem e não os criminosos. Eu ia entrar nesse tópico aqui porque queria deixar aqui meu agradecimento público, né, ao secretário Coronel Menezes, porque quando recebeu a notícia que bandidos do Comando Vermelho estavam tentando se alojar aqui no Largo do Correia, imediatamente ele fez uma força-tarefa, né, deputado? E encaminhou para cá para fazer aqui o combate imediatamente. Então, agradeço aqui ao Coronel Menezes por olhar pela região, não só pelo Rio de Janeiro, mas por Campo Grande, e nos ajudar a não deixar esses narcotraficantes a se alojarem aqui na nossa região. O que eu estou falando, né? É muito importante quando nós temos à frente das instituições da área de segurança pública, nós temos à frente da Polícia Militar, o secretário Menezes, nós temos à frente da Polícia Civil o delegado Felipe Cury, nós temos aí, fazendo essa gestão da área de segurança pública, o doutor Vitor, secretário de segurança. Que também morador de Campo Grande. Morador de Campo Grande. Quando nós temos pessoas que conhecem a realidade, que estão no chão da fábrica, que já estavam anteriormente e continuam estando no chão da fábrica, faz toda a diferença. E nós, eu, você e tantos outros, nós caminhamos por esses bairros, nós andamos por todos os lugares, nós conhecemos as dores da população, nós não estamos isolados dentro de uma bolha. Nós sabemos o que o povo sofre na mão desses criminosos. Nós sabemos o que o povo sofre quando vai numa UPA e não tem médico, que demoram 3, 4 horas para serem atendidos e muitas vezes não são atendidos. Ou se são atendidos, não são atendidos como deveriam. Mas também nós conhecemos a realidade do técnico de enfermagem, da enfermeira, do médico que está lá nesses lugares, mas sem os equipamentos, sem os instrumentos necessários, sobrecarregados. Só pode saber disso quem anda, Exatamente. quem caminha, quem utiliza esses serviços. Então eu vejo o lado do povo, mas também vejo o lado do profissional que lá está. Exatamente. Nós sabemos o que é chegar numa emergência, numa grande emergência em um hospital, como Albert Schweitzer, Rocha Faria, Pedro II, Souza Aguiar, e às vezes a pessoa não ter o atendimento que deveria.
Ou então o médico, o profissional que ali está, não ter os equipamentos que gostaria de ter à sua disposição. É importante o político estar circulando. Sim. É importante nós estarmos caminhando. É importante eu ouvir de fato as pessoas. E não somente no período eleitoral. Eu ouvir as pessoas em todo o tempo. Porque aí você conhece a realidade. Sim. E esse ato, né, deputado, que tem, muitas das vezes, essas localidades não tem um profissional adequado, o operador que vai fazer esse serviço, devido ao tráfico, às barricadas, não vai trabalhar. Como é que vai trabalhar entrando numa barricada? Também, e em outros momentos, às vezes você teria que ter, numa emergência, numa grande emergência, como eu acabei de citar, 3 médicos, 10 enfermeiras, 20 técnicos de enfermagem, e um local que deveria ter, por exemplo, 4 ortopedistas, tem 1. Uma hora o médico está no centro cirúrgico, mas já tem uma fila de 20 lá esperando, fraturados, baleados, esperando ele descer da cirurgia já para começar um novo atendimento. Então o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o radiologista estão muito sobrecarregados nesses hospitais. Às vezes estão sobrecarregados numa UPA, estão sobrecarregados numa clínica da família. Mas só vai conhecer essa realidade o político que caminha, Que vai lá. que anda e que realmente sente as dores do povo. Porque não basta somente ir. Ir, qualquer um vai. Vai. Mas Você entender, tem né? que entender, você tem que se envolver com aquela dor. Aquela dor tem que te fazer sentir, tem que doer também em você. Porque senão você fica insensível. Para ir lá como homem de gelo, é melhor não ir. É verdade. Você não pode ir nem como uma geleia, mas também não pode ir como um homem de gelo. Você tem que ir lá nessas realidades como ser humano. Verdade. Como um político que sofre as dores do povo também. E isso é importante. Parafraseando o Papa Francisco, você tem que ir como um político que tem cheiro do povo. Que é do povo também. Que se envolve. E sem fazer nenhum tipo de propaganda. É por isso que eu estou envolvido diretamente lá no Jardim Bangu, no Catiri, na Cancela Preta, nos problemas de Padre Miguel, nos problemas do Ponto Chique, nos problemas de Realengo, nos problemas de Bangu, nos problemas de Santíssimo, Campo Grande. Campo Grande. E dentro dessa grande região ali, Largo do Correia, mas eu sei o que está acontecendo no Barbante, eu sei o que está acontecendo no Cesarão, eu sei o que está acontecendo em Santa Cruz, Paciência, Ilha, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba. Porque nós caminhamos. Eu sei o que está acontecendo na Grande Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio, os problemas ali, os problemas das Vargens, que eram locais muito tranquilos também, mas que houve uma explosão de violência. O 31º tenta lidar com isso. Verdade. Mas é uma área muito grande. Muito. O 31º vem até Barra de Guaratiba. É isso aí. Passando o túnel ali, entrando no Barra de Exato. Guaratiba. Nós temos a área do 18º, que também é uma área complexa demais. Da Grande Jacarepaguá, tem os problemas da Praça Seca, tem os problemas da Cidade de Deus, tem os problemas da Gardênia, Rio das Pedras, Sertão e por aí vai. Aí você me diz, mas Márcio, você ficar decorando, não é decorando. que vai. É que você anda, né? Eu ando. É a realidade que eu vejo todo dia. Exatamente. Não falei? Eu visito as reuniões dos conselhos comunitários de segurança. Não, isso aí é verdade. Então isso é muito importante. Nós estamos ali ouvindo. Ouvindo a população. Quando eu não estou, os assessores estão ali fazendo relatórios. Eles ficam ali para ocupar, preencher um tempo. Eles estão ali ouvindo tudo, anotando e depois me fazem um relatório e vão despachar pessoalmente comigo. Tá bom, me diz aí quais são as necessidades, É muito quais são importante. os problemas apresentados. Mas não somente aqui na capital, Oliveira. Isso que é muito importante. Eu sei quais são os problemas que estão acontecendo em Porciúncula, em Varriçai, Santo Antônio de Pádua, Cardoso Moreira. Só tem representante em Sim. todos esses. Miracema, Campos, aí vem para Barra do Piraí, Volta Redonda,
Piraí, aí vai para Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e assim sucessivamente. Cachoeira de Macacu. Visitando os conselhos comunitários. Exatamente. Então, a minha visão, região dos lagos inteira, Costa Verde, né, com Mangaratiba, Itaguaí, Angra, Paraty, mas sobe também por aí, vai para Rio Claro. Eu tenho uma ideia muito ampla. Eu não estou dizendo que eu sei de tudo, de todos os pormenores. Não tem como. Não tem como, isso é sobre-humano. Mas eu estou dizendo que muitas coisas eu tenho conhecimento e eu me esforço para ajudar a resolver. A caneta não me pertence. Eu não sou nem o governador, nem o prefeito. Mas enquanto parlamentar, as demandas, os clamores, as dores que me chegam não ficam engavetadas. Eu levo para quem pode resolvê-las. Não, eu vejo a articulação do deputado com o governo do estado, com as forças de segurança. E tem um contraste muito forte também, né, deputado? Quem estava falando aqui sobre um profissional poder ir atender um bairro, porque o marginal, ele não está dentro da favela. Ele está na Zona Sul. Foi preso agora na Zona Sul. Exato. E não foi o primeiro. Mas esse caso é muito importante, é muito ilustrativo do que acontece. Eu não lembro o nome do traficante, mas eu sei que ele era uma das lideranças do complexo de Camará. Rebu, Sapo, Vila Aliança, né? Cavalo de Aço, enfim. Ele era uma das lideranças do complexo de Camará. Mas ele não estava em uma dessas favelas. Ele estava na Zona Sul, escondido. Quem estava na favela era o jovem, era o adulto, sendo feito de massa de manobra. Enquanto o jovem botava sua vida em risco para salvar um dos seus líderes, ele estava vivendo como milionário na Zona Sul. Jovem, você que vai ouvir isso que eu vou dizer agora, deixe de ser otário, deixe de ser bobo. Procure uma igreja imediatamente. Procure um trabalho. Volte a estudar. Vá vender bala, qualquer coisa. É muito mais digno do que viver uma vida criminosa. Concordo. Você quer morrer com quantos anos? 16, 17, 20, 25, essa é a média. Mas enquanto você está morrendo, dando seu sangue por alguém que não merece, o líder do tráfico de drogas vive uma vida de playboy, de milionário, ou escondido dentro da comunidade, tendo do bom e do melhor, ou na Zona Sul, ou na Barra, Região dos Lagos, escondido, enquanto você é quem está doando sua vida, enquanto você é preso por ele. Vai continuar vivendo como bobo, sendo feito de bobo, de otário, até quando? Ouça teus pais, ouça teus parentes que já te pediram várias vezes, saia dessa vida. Então, enquanto há tempo, largue a vida do crime, deixe de ser marginal. Você vai ver, para quem decide viver de maneira honesta, sempre tem trabalho, sempre tem emprego, sempre tem alguém disposto a ajudar. Verdade. Não é mesmo? Tá aí. Então é isso. E esses grupos, eles são covardes, porque eles pegam os menores de idade e colocam na linha de frente, porque aí já vai gerar um novo problema, porque essas crianças que são presas não vão poder fazer o processo. E aí eu ia te perguntar sobre um novo processo, sobre a DPF, que impediu, né, muitas das ações dos operadores de segurança de acessarem mandato de prisão, de fazer as operações que geralmente fazem no dia a dia, de entrar dentro das comunidades. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa DPF. Então, você usou o termo certo. Você disse impediu. De fato, a DPF não proibiu que as forças policiais fizessem operações durante a pandemia de Covid-19. Mas ela dificultou ao máximo essas operações.
ela ajudou demais os criminosos, ainda que não tenha sido essa, ou melhor, não tenha sido esse o objetivo do ministro do STF ao conceder a liminar. Ainda que ele não tenha tido esse objetivo, por óbvio, de favorecer os criminosos, mas infelizmente a DPF teve esse efeito colateral desastroso para o estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, a DPF foi um pedido do Partido Socialista Brasileiro. De novo, povo do estado do Rio de Janeiro. O Partido Socialista Brasileiro disse para o ministro que no estado do Rio de Janeiro estava acontecendo um verdadeiro genocídio de pessoas pretas e pobres nas favelas e morros. Evidentemente que isso é uma grande invencionice. Evidentemente que isso é um posicionamento estritamente ideológico. É uma narrativa mentirosa, falsa, criada para enganar os mais ingênuos da sociedade. Mas foi essa argumentação principal usada pelos militantes do Partido Socialista Brasileiro. E essa narrativa foi apoiada por outros partidos de esquerda, por ONGs de esquerda, por coletivos de esquerda, por narcomilitantes, por narcojornalistas, por uma narcocultura. Todos eles apoiaram esse narcodiscurso. E, infelizmente, o ministro Edson Fachin foi enganado por esses narcomilitantes e acabou concedendo uma liminar que dificultou ao máximo as operações policiais naquele momento, em 2019 para 2020. Mas eu te pergunto, durante a pandemia de Covid-19, as bocas de fumo pararam de funcionar? Os assaltos pararam de ocorrer? Os homicídios pararam? Os esquartejamentos, os estupros não pararam. E muito menos os famosos bailes da Disney. Muito. Que aglomeravam milhares de pessoas durante a pandemia dentro das favelas e dos morros cariocas. É verdade. Teve uma vez que o Globocop sobrevoou e tinha milhares de pessoas. Milhares de pessoas aglomeradas. Então, por que a polícia não podia atuar? Exatamente. Nesse período, atuar como deveria. E isso tem consequências. Com certeza. Essas ideias tiveram consequências. Naquele momento, nós tínhamos aproximadamente 1.413 regiões dominadas por traficantes ou milicianos. Hoje, depois da DPF 635, nós temos mais de 1.900 áreas. Com barricadas. Aumentaram o número de barricadas. Aumentou o número de fuzis nas mãos dos criminosos. Tanto é que a Polícia Militar bateu recordes de apreensão de fuzis. No ano passado, foram mais de 900 que as forças policiais apreenderam. Mais de 900 fuzis. É verdade. Aumentaram o número de criminosos escondidos aqui no estado do Rio de Janeiro. Ah, Márcio, nunca houve chefes do crime organizado de outros estados escondidos aqui no estado? Sim. Mas nunca nos números que nós conseguimos apurar em decorrência da DPF 635, aqui virou um bom lugar para eles ficarem protegidos. E a partir do Rio de Janeiro, dando ordens para que os seus comparsas pudessem aterrorizar os estados onde eles dominavam, a partir do Rio de Janeiro. Surgiu a narcomilícia, surgiu o narcoterror, drones com artefatos explosivos sendo usados por esses criminosos. E o que está sendo feito na guerra lá na Ucrânia, Na Ucrânia? Né? Exatamente. Então, vejam os problemas acontecidos. E isso que foi feito pelo ministro Edson Fachin não é novo. De maneira semelhante, já havia sido feito no passado por Leonel de Moura Brizola, que governou o nosso estado em 2 momentos, na década de 80 e na década de 90.
ele já tinha, de certa maneira também, dificultado a atuação das forças policiais nos morros e favelas. Baseado em quê? Coincidência, né? Também num pensamento ideológico de esquerda. Aí depois a esquerda não gosta quando nós dizemos que os esquerdistas amam os bandidos. Mas amam mesmo. E os defendem. Quer ver um exemplo? No Congresso Nacional, tentaram acabar com a saidinha dos criminosos. Quem foi contra? Políticos do PT, do PSOL, do PDT, do PSB. Redução da maioridade penal. Quem é contra? Políticos do PT, do PSOL, PSB. Fim da progressão de regime para criminosos de alta periculosidade. Isso, então, é uma excrescência. A progressão de regime para presos de alta periculosidade. Presos de alta periculosidade, como? Traficantes, milicianos, estupradores, pedófilos, latrocidas, sequestradores e alguns outros. Eles não podem ter benefício penal ou prisional. Não podem. Tem que cumprir a lei. Se foram condenados a 50 anos, serão 50 anos em regime integralmente e verdadeiramente fechado. Portanto, não terão direito à diminuição de pena, que é conhecido como progressão de regime, não terão. Não terão direito à saidinha. Não terão direito a auxílio reclusão. Não terão direito à visita íntima, porque cadeia não é motel. Não terão direito à remissão de pena. E, além disso, terão que trabalhar dentro da cadeia. Porque eles precisam ressarcir o Estado, que está gastando com eles lá dentro. Eles precisam ressarcir suas vítimas, as vítimas que fizeram aqui fora. E precisam também sustentar suas famílias, que muitas vezes não tem nada a ver com a escolha que eles fizeram. Então, os presos de alta periculosidade precisam ser tratados da maneira adequada, sem nenhum benefício penal ou prisional, e trabalhando. Mas enquanto isso não for feito, valerá muito a pena cometer crimes no Brasil, porque as leis são muito frouxas para esses criminosos de alta periculosidade que eu acabei de citar. Isso precisa acabar. O problema não é de polícia. A polícia trabalha em muito. A polícia faz o que deve ser feito. O nosso problema principal é que aqui vale a pena cometer crimes no Brasil, porque nossas leis penais e prisionais são muito benevolentes, são muito benéficas, são muito frouxas para com quem não merece isso. Eu ia tocar nesse ponto, sobre as leis. Hoje, eu sei que o deputado estadual não consegue fazer isso, mas a articulação, uma articulação boa junto ao Congresso Federal, o deputado federal, a gente consegue fazer essa mudança, porque essa lei hoje, o doutor Felipe Cury falou, acho que tem uns 2 dias atrás, alguns que eles, nessa última operação agora, eles prenderam, o pessoal tinha 5, 7 passagens, ou seja, o cara prende e daqui a pouco ele tá na rua, às vezes na audiência de custódia ele é solto. A nossa realidade é tão trágica que às vezes o criminoso sai já na audiência de custódia, parece uma porta giratória. Exatamente. Né? Então nós temos audiência de custódia, nós temos presos, ou melhor, criminosos com 5 passagens, com 15 passagens, com 30 passagens, com 60 passagens, Absurdo. com 90 passagens, até com 160 passagens. Como é que vai dar certo? Não vai. Não tem como. A mensagem que o Estado brasileiro está dando para os criminosos é: cometa crime, porque vale a pena. Nós vimos agora uma freira com mais de 80 anos, que tinha passado recentemente por um AVC, foi brutalmente assassinada. E não somente assassinada, ela também foi violentada sexualmente. Absurdo. E o cara já tinha passagem. Sim. E malandramente ele alegou que ele estava sob efeito de drogas. Sabe para quê? Para que ele seja visto como coitadinho
e pegue uma pena muito branda diante daquilo que ele fez. Exatamente. E isso acontece a todo instante. Presos de alta periculosidade não podem fazer uso desses benefícios. Isso não é ser punitivista, isso é ser realista. Pessoas que, como eu, cobram isso, elas têm altíssimas doses de realidade no seu organismo. Essas benesses precisam terminar para ontem. Agora, é claro, não se faz segurança pública somente com repressão, é claro. Sim. Mas nós já falamos, nós chegamos num estágio em que as políticas públicas não conseguem chegar por causa desses criminosos. Precisa dar um passo atrás primeiro, né? Exato. Vamos voltar. Nós precisamos limpar o território. Exatamente. Para que as políticas públicas possam se estabelecer de maneira tranquila e para que os cidadãos possam usufruir desses equipamentos em paz. Em paz. Porque hoje, as maiores vítimas desses criminosos são os moradores das favelas e morros. Que não tem um serviço, não tem a qualidade de vida. Que não tem serviço, que não tem qualidade de vida, que vivem aterrorizados, as crianças que precisam se esconder dos tiroteios, as crianças que são obrigadas a ver esses criminosos, sejam milicianos ou traficantes, matando as pessoas por causa de qualquer nada, esquartejando. É a menina mais bonita da comunidade que começa a ser cobiçada pelos líderes do tráfico, da facção, e estupram aquela jovem quando não conseguem tê-la de maneira normal, conquistando-a. Quem aguenta isso? Essas áreas possuem leis próprias. Esses traficantes milicianos são verdadeiros ditadores dentro dessas áreas. Então, quando a polícia entra para libertar essas pessoas. Mas se esses criminosos, ao serem presos, não permanecerem presos, é um retrabalho, é um gasto de energia, é o que causa a sensação de insegurança. Mas não é uma sensação somente. Verdadeiramente causa insegurança. Então nós precisamos de leis mais duras, que possam manter esses criminosos, principalmente aqueles de alta periculosidade, presos. É assim que El Salvador está conseguindo vencer a criminalidade. E a receita não é tão complexa, tem a sua complexidade, exato. Deputado, eu ia perguntar isso agora para finalizar, hein? O Rio de Janeiro tem jeito, deputado? Tem jeito. O Rio de Janeiro tem jeito. Outros estados têm jeito, mas... E todo mundo sabe o que deve ser feito. Vou repetir, Oliveira. As forças policiais estão trabalhando. Os policiais são os melhores do mundo, os policiais brasileiros. São os melhores do mundo mesmo. Prendem muito, mas nós sabemos que muitos desses que são presos são soltos, e soltos muito rapidamente. E eles voltam a cometer crimes, a maioria volta a cometer crimes. Então nós precisamos que esses criminosos permaneçam presos. E nós precisamos, aí sim, precisaremos de políticas públicas consistentes. Mas desde já tem coisas que podem ser feitas. De imediato. De imediato. Um bom investimento numa educação de qualidade, livre das amarras ideológicas. Professores bem remunerados, salas adequadas. É isso. Mas o conteúdo não pode ser descuidado. O conteúdo que é ministrado dentro da sala de aula precisa estar livre das amarras ideológicas. Nós precisamos de hospitais funcionando. Nós precisamos do número correto de profissionais de saúde nessas grandes emergências, nas UPAs, nas clínicas da família. É claro, a maioria das clínicas da família, das UPAs, município. A maioria das grandes emergências aqui na capital, município. Mas nós temos também emergências, Sim. como é o Getúlio Vargas, por exemplo, que é do Estado. Sim. Mas aí eu estou falando de uma maneira mais geral. Então nós precisamos de hospitais funcionando. Quem procura um hospital
quer ser bem atendido. É um momento de dor, de angústia, de estresse. Então, nós precisamos ter profissionais tratados com dignidade e a população que chega atrás desse serviço também tratada com dignidade. Nós precisamos ter tudo funcionando. Nós já pagamos taxas altíssimas e nós precisamos de políticos que cuidem do interesse público muito mais do que seus próprios interesses. Então, tem jeito. Bom, estamos chegando no final da nossa entrevista. Eu quero já agradecer muito ao deputado Márcio Galberto, presidente da Comissão de Segurança da LERJ, por contribuir aqui com o nosso canal e de fazer esse debate aqui tão maravilhoso. Deputado, muito obrigado pela presença aqui do nosso canal. Eu que agradeço pela oportunidade, só fazendo um adendo. Nós precisamos também atrair investidores. O melhor programa social é gerar emprego. Os empresários não são inimigos do Estado. Os empresários devem ser tratados como parceiros nesse empreendimento, porque são eles que geram riqueza. E tudo que um governador ou um prefeito pode desejar é gerar empregos para o seu povo. Então, essas parcerias são necessárias. Eu agradeço o convite, agradeço por esses momentos que nós passamos juntos aqui, fazendo esse debate, e estou à disposição para voltar quantas vezes forem necessárias. Muito obrigado, Oliveira, e que Deus nos abençoe. Então, gente, hoje terminamos o nosso episódio de hoje. Ó, não se esqueça de seguir aqui o deputado Márcio Galberto e também de ativar aqui o sininho para ficar atento aí no nosso novo episódio que sai às quintas-feiras, tá ok? Muito obrigado e Deus abençoe.